Na Bíblia, um dos temas que surge repetidamente é, na verdade, uma grande questão. E é uma pergunta que arde no coração humano. Deus está realmente conosco? Deus libertou os hebreus da escravidão por meio de eventos milagrosos. Mesmo enquanto caminhavam pelo deserto, houve muitos momentos em que se perguntaram se Deus estava lá e se ele realmente se importava com eles. Mesmo para o povo de Israel, que literalmente viu os eventos milagrosos que Deus usou para salvá-los do Egito, foi muito difícil confiar em Deus. E isso nos leva ao segundo tema, que também reaparece de vez em quando na Bíblia. Deus quer se doar a nós. De certa forma, isso responde à pergunta mais profunda do coração humano. Deus quer ser Emanuel, ou seja, Deus conosco, e o faz através do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos e é o último dos 3 sacramentos de iniciação. Completa a iniciação cristã, ou seja, o modo pelo qual as pessoas entram em comunhão com Deus e com a Igreja. Vamos analisar alguns dos atributos de Deus para que possamos realmente entender melhor isso. Deus é transcendente, o que significa que Deus está além de nós e superior a nós, está fora dos limites do tempo e do espaço e não pode ser totalmente compreendido. Mas podemos apreender Deus. A palavra apreensão vem do latim prehendere, que significa agarrar ou pegar. Significa que podemos perceber as coisas. Compreender Deus implicaria entendê-lo plenamente, o que não podemos fazer. Sim, não podemos entendê-lo completamente, mas podemos percebê-lo, podemos vislumbrar ele, e isso é o que eu acho tão incrível sobre Deus, o fato de que Deus não é apenas transcendente, mas também imanente. A imanência de Deus significa que Deus está e se tornou radicalmente presente no mundo. A festa da Epifania celebra a imanência de Deus. A boa notícia do Evangelho é que no sacramento da Eucaristia, na forma do pão e do vinho, Jesus se doa. Como maná no deserto, Jesus é o pão do céu. Assim diz o Catecismo no parágrafo 1324. A Eucaristia é fome e cume de toda a vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Sagrada Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo. A Eucaristia completa a iniciação no corpo de Cristo, a Igreja. É de onde vem e para onde apontam todos os sacramentos. O que significa que a vida cristã aponta e flui da Eucaristia. É o único sacramento de iniciação que podemos receber continuamente. E temos a oportunidade de renovar nossa comunhão com Jesus cada vez que o recebemos na Eucaristia. Ok, mas o que acontece quando Jesus se entrega na Eucaristia? Vamos quebrar essas palavras da Igreja para que possamos entender o que a Eucaristia significa para as nossas vidas. Vamos começar com a palavra Eucaristia. Se você visitar a Grécia hoje, ouvirá as pessoas expressarem sua gratidão com uma palavra, Eucaristô. Quando levamos em conta a origem da palavra Eucaristia, valorizamos um dos principais motivos pelos quais vamos à missa, para dizer obrigado. Eucaristia significa dar graças. Chama-se assim porque é um sacrifício para dar graças a Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos a Deus em ação de graças, ou para a purificação dos pecados. Também é chamado Santo Sacrifício da Missa, pois completa e supera todos os sacrifícios do Antigo Testamento. A Eucaristia apaga o pecado venial e nos protege de pecar no futuro. Também é chamada de ceia do Senhor e fração do pão, porque Jesus instituiu a Eucaristia antes da sua paixão na última ceia. Chama-se também Santa Comunhão, porque através desse sacramento nos unimos a Cristo. É por isso que Santo Agostinho dizia: devemos receber dignamente a Eucaristia porque nos tornamos o que recebemos. Isso significa que nos tornamos mais incorporados ao seu corpo, a Igreja, e nos tornamos o corpo de Cristo para os outros. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Embora aos nossos olhos o pão e vinho ainda pareçam apenas pão e vinho, ambos foram substancialmente transformados em Jesus. E a Eucaristia continua sendo Jesus depois da missa. Esta é a razão pela qual nos preocupamos e reverenciamos a Eucaristia. Jesus disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. A Eucaristia também é chamada de Assembleia Eucarística. Isso porque a Eucaristia nos une ao corpo de Cristo, os cristãos em todos os lugares, na terra, no purgatório e no céu. E finalmente a Eucaristia também é celebrada no que chamamos de Santa Missa. É assim chamado porque a liturgia em que se celebra a Eucaristia se conclui com o envio em latim It Missa Est. Jesus doa-se na Eucaristia, confia-nos aos pobres e dá-nos a força para sair e levá-lo ao mundo. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Jesus se doa de maneira radical. Somos capazes de entrar em comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Se queremos saber onde Deus está, se nos sentimos sozinhos ou se precisamos de forças para seguir Jesus, podemos ir até a missa e agradecer porque Jesus se dá no sacramento da Eucaristia.